a gente achou que seria importante ter uma ação específica, mais estruturada, associada a essa perspectiva mais geral do Plano Macro, para tentar repensar o papel das ações de mitigação que a gente exigia historicamente na nossa coordenação de licenciamento ambiental de petróleo e gás. E a gente tinha a perspectiva já há muito tempo de consolidar os resultados desses PEAs, que a gente reconhecia esses resultados, mas por força até das dificuldades de recursos humanos dentro do órgão ambiental e tal, de você conseguir se debruçar consolidando esses resultados até para trazer isso para a sociedade de uma maneira geral, de uma forma mais sistematizada. Então esse era um objetivo que a gente começou a associar ao PARMIS. A gente achava importante ter um marco, né, algum tipo de publicação, enfim, algum tipo de análise que consolidasse esse olhar retrospectivo sobre o que conseguiu se avançar. E associado a esse olhar retrospectivo de avaliação, a gente achou importante que esse plano, que seria o PARMIS, né, também tivesse um olhar para o futuro. O que a gente poderia aprimorar dessas ações que estavam sendo feitas através dos PEAs nas diferentes bacias, considerando como essas ações poderiam estar mais integradas a esse conjunto de programas e de outras ações de caracterização que estavam em processo de construção dentro do plano macro-regional. É um grande prazer estar à frente deste processo, né, como olhar da operadora. Para mim foi muito interessante essa parceria, né, entre a pesquisa, a universidade e o órgão ambiental, e de certa forma estar envolvida nesse processo e poder enxergar um pouco melhor de todos os lados que participam desse processo da pesquisa, né? Tanto da universidade, todo o processo, né, que envolve, né, a implementação da pesquisa, né, toda a equipe técnica que precisa estar envolvida, todos os recursos que precisam ser disponibilizados e todas as etapas, né, e até as dificuldades, né, para que a pesquisa de fato ela seja implementada. E também entender, né, quais são as expectativas do órgão ambiental, né, o que o órgão ambiental espera como o objetivo e o foco da pesquisa para que, no final das contas, ele tenha os resultados que ele possa utilizar, né, para, de fato, fazer toda essa análise, essa tratativa da legislação, da implementação dos projetos vigentes. Por que é muito interessante a gente pensar num projeto de pesquisação no contexto da gestão ambiental pública? Na verdade, quando a gente pensa a pesquisação, né, os principais projetos de pesquisação, eles são delineados principalmente na relação com os grupos populares, né, a partir de problemas, né, da sociedade, mas essa sociedade expressa principalmente pelos grupos populares, né? Então o pesquisador se integra, né, contribui com a leitura da problemática e esses participantes então também vão participar da solução, que são os elementos aí, né, centrais da pesquisação. Quando a gente pensa isso, né, com o IBAMA, né, em especial com o licenciamento ambiental, com a equipe técnica do licenciamento ambiental de produção e escoamento de petróleo e gás no mar, a gente está trazendo né, atuando, vamos dizer assim, numa perspectiva relativamente nova, vamos dizer, da pesquisação. E aí, por que isso se dá, né? Da onde surge essa concepção? O primeiro é que o problema de pesquisa, ele concretamente se dá a partir de uma leitura do órgão ambiental. Então, ele identifica, né, o IBAMA, os analistas ambientais do IBAMA, identificam, né, problemas ambientais oriundos desde o processo institucional, como da necessidade de maior integração das suas medidas e sugere, então, né, uma leitura específica, né, no formato de uma pesquisa acadêmica. Então, essa problemática vem deles. Ao mesmo tempo, né, a gente pensar a solução desses problemas perpassa por dialogar com esses analistas, porque são eles depois que vão ser responsáveis, né, por implementar esse processo. Então, é extremamente imbricada essa relação. Dentro do PARMIS, a pesquisação ela lidou com
com esse processo em que a nossa responsabilidade enquanto pesquisadoras, né, pesquisadores, foi compreender, né, como esse processo de mitigação desde a nota técnica, né, vinha acontecendo, o que a gente tem de muito bacana, que são muitos resultados importantes e que pode ser aproveitado, replicado. Então, é um processo muito de olhar para o processo dos gestores olharem para os resultados da sua gestão e repensarem. Então, a gente conseguiu aí, como resultado, construir propostas que, inclusive, passaram, né, por consulta pública e ainda tem uma caminhada pela frente, mas sempre nesse processo de diálogo com os analistas e, na medida do possível, também com os outros envolvidos, né? Por isso, a consulta pública também foi importante. Tendo em vista o acúmulo dos PEAs ao longo de mais de 10 anos, né, de atuação na mitigação de impactos do petróleo e gás, análise documental de relatórios e documentos técnicos produzidos no âmbito dos PEAs demonstrou um acervo importante para a coleta de dados, né? Pois foi a partir dessas informações, desses dados, que foi possível, né, delinear o restante da pesquisa, principalmente no que diz respeito aos roteiros de entrevista, né, aos instrumentos que foram utilizados para o restante da coleta de dados, bem como aqueles dados que se faziam necessários ainda para consolidar a pesquisa. E aí, pensando na parte da representação, nós optamos em trabalhar com os dashboards, né, que vieram do Power BI, e a representação em si ela vai auxiliar na visualização desses dados. Então, sejam por mapas, por gráficos dinâmicos, gráficos estáticos, quadros, todos eles são montados através de demandas dos resultados obtidos. Cada GT tem suas demandas específicas que produzem documentação, e quando a gente fala em documentos, a gente se refere a todas as tipologias, sejam eles textuais, fotos, audiovisuais, gráficos, mapas, enfim, toda a documentação. Para além, né, da divulgação do referencial teórico que a gente usa e dos resultados da pesquisa, que aí leva em conta os diferentes perfis do público, a gente tem então a comunicação interna, que é importante para o planejamento e para a organização do próprio projeto e do fluxo de trabalho. O acervo ele tem como objetivo garantir a preservação e a salvaguarda da documentação pertinente ao projeto, bem como o acesso da equipe. A formação continuada ela se apresenta, então, enquanto uma ferramenta transversal, né, que trabalha tanto os conteúdos que estão diretamente ligados ao projeto de pesquisa, como também conteúdos transversais que contribuem, então, para a qualificação teórico-metodológica, né, dos profissionais e das profissionais que estão envolvidas na pesquisa. Das oficinas que eu participei até agora, né, eu considero assim que o Parmis ele é um espaço assim, privilegiado para a gente estar pensando na nossa prática, né? É algo que a gente não conseguiria fazer, eu acho que sem a mediação e sem a contribuição, né, do Parmis que está fazendo isso e pensando nas oficinas, direcionando o nosso olhar para construir essa nova proposta assim, de projetos voltados para mitigação. Então, assim, para mim está sendo um processo de aprendizagem mesmo e de olhar para a nossa própria prática com um olhar crítico, né? Vejo muito os processos da formação continuada, os conteúdos, educação ambiental, ecologia política, que foram temas que a gente propôs, como textos, estudo dirigido, cine-debate, para a equipe do Parmis estudar, né? Então a gente vê esses conteúdos refletidos nos documentos, nos boletins, nos produtos que são gerados nas redes sociais. Os processos formativos que aconteceram dentro do Parmis sobre pesquisa social foram muito importantes assim, para a pesquisa e para as trocas que a gente tinha entre a equipe, né? Equipe multidisciplinar, então tem muitas formações e essas trocas foram bem importantes durante o processo ali da coleta, da análise de dados. Então, pensar como coletar informações num período pandêmico em que a gente não consegue estar presencialmente com as pessoas, no olho, ter que fazer isso através de telas, né, num ambiente digital, como foi a maior parte do período de coleta de informações do Parmis, ele contribuiu muito também para pensar o próprio desenvolvimento da linha de pesquisa sobre o uso das redes sociais e o ambiente digital
tanto da execução dos programas de educação ambiental, que era o propósito de análise da pesquisa, mas também no próprio desenvolvimento do Parmis, pensar as metodologias de coleta de informações dentro do Parmis. O trabalho que nós realizamos na sublinha, da accountability especificamente, contribuiu muito a nos debruçarmos sobre textos, sobre os conceitos, como isso se aplica no licenciamento ambiental. Entramos em consenso em relação a dar um enfoque maior à segurança territorial, a fim de abranger mais aspectos do território mesmo, e isso foi muito interessante e muito importante, porque permitiu que a gente elaborasse uma estrutura de análise replicável para outros casos, o que é um desafio quando a gente está falando em ciências sociais, né, na gestão, nesse campo mesmo das humanas, elaborar essas estruturas de análise replicáveis. Eu me sinto apoiado num processo de reflexão sobre o que a gente construiu até aqui. A metodologia, o olhar de vocês de fora, ajuda a gente a enxergar coisas que de dentro, imerso na rotina e no trabalho que a gente, aquela velha história, né? A gente está construindo o avião em pleno voo, né? Trocando a roda do carro em movimento. De dentro você tem que dar conta de construir diretrizes, de buscar a melhor forma de mitigar impactos e ainda assim não deixar de conduzir os processos de licenciamento, que tem prazos para serem cumpridos. A pressão do processo de licenciamento de petróleo que é enorme. E aí quando vocês olham e falam, não, isso é importante, essa conquista é importante, isso ajuda a gente também. Bom, uma outra coisa que é bastante interessante e que me parece, né, nos parece que foi uma grande oportunidade, é a gente trazer uma pesquisa que se dá numa escala nacional, né, ou seja, ela envolve 3 unidades da federação, que é o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Ela se dá num contexto do licenciamento ambiental federal de uma atividade econômica extremamente relevante para o país, que é a indústria de petróleo e gás, né? E possibilita então que a universidade debata sobre essa questão, possibilita que os resultados gerados por essa pesquisa sejam acessados, né, nacionalmente. Então isso é uma oportunidade também para a universidade, é uma oportunidade para o corpo de pesquisadores, para os institutos e para o laboratório, né, que conduz essa pesquisa. Então acho que isso é um elemento muito relevante. E também a experiência do campo, né, de fazer as entrevistas, conversar mesmo com as pessoas e de ir a campo, estar na sede dos PEAs ali, conversar com os mobilizadores, os sujeitos da ação educativa, foi uma experiência muito boa, assim, e muito importante também para entender melhor como funcionavam os PEAs. Uma outra questão é oportunizar um campus como o campus de São Lourenço do Sul, né, que é um campus mais novo e menor, né, a sua estruturação, a sua divulgação e a possibilidade, né, de uma série de estudantes e pesquisadores ou pesquisadores em distintos níveis de formação estarem dialogando, estarem entendendo como que o órgão ambiental pensa, estarem participando de um debate com outros interlocutores, né, de um debate que se dá nessa dimensão, né, nacional, com essa abrangência. Então isso também é uma oportunidade, a gente pensando nos processos, né, de formação, né, da nossa formação enquanto profissionais.